André Gro e estamos iniciando hoje aqui no Jornal O Município um especial chamado Elas em Evidência para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que é hoje exatamente. Quero iniciar já parabenizando todas as mulheres também que estão nos acompanhando. Estaremos aqui ao vivo até quinta-feira. Diversos assuntos teremos para debater durante essas lives e hoje iniciamos com saúde mental. Minhas convidadas são Gênesis Suave, psicóloga, e a professora Renata Appel, de yoga. Gênesis, seja muito bem-vinda ao nosso especial Elas em Evidência, que tem o patrocínio de Rona Centro de Estética, Rados Diagnóstico por Imagem, Calçados Gevaerd e Mabel. Gênesis, boa noite. Boa noite. Muita gratidão pela oportunidade. A gente sabe que é sempre uma troca. E é tão importante, conforme você falou, a semana de nós, mulheres, não é mesmo, Renata? É. E é importante a gente ter essas trocas e poder aprender cada vez mais. Renata, seja bem-vinda também. Renata Appel, que é professora de yoga, e vem nos trazer um pouco sobre suas experiências dentro desse universo incrível que é o yoga. Ela que tem vivências internacionais, com viagens para a Índia, e isso tudo faz parte da formação dela como uma yogi, e ela leva isso adiante para as pessoas que buscam uma consciência em torno dessa prática. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa agregar e acrescentar aí na vida de quem está com a gente aqui, né? Eu acho que um dos assuntos mais inevitáveis para a gente levantar nessa noite é a ansiedade, né? Muitas pessoas sofrem de ansiedade, é algo que é uma preocupação pública, e a ansiedade, Gênesis vai poder nos contribuir com mais informações sobre o que a pandemia trouxe durante teus atendimentos, que notaste que as pessoas estão um pouco mais ansiosas, mais deprimidas. Normalmente a gente já tem esse padrão, vamos dizer assim, de ansiedade. Então, em se tratando da pandemia, conforme você mesmo disse, André, potencializa muito mais. Porque o que é ansiedade? É o presente esticado. Então, dificulta muito mais a pessoa parar e olhar um pouco mais para ela. A ansiedade, muitas vezes, ela é confundida com falta de paz interior, né? Muitas vezes a gente acaba vivendo tanto lá na frente que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor aqui. Então, a pandemia potencializa ainda mais. E quanto mais ansiedade, mais necessidade de controle. E quanto mais necessidade de controle, mais aumenta o nosso medo. E quanto maior é o medo, menor é a nossa fé. Fé na gente mesmo e fé numa força superior. Do que as pessoas têm medo hoje, que tu observas? Na maioria das vezes é trazer à tona quem elas são. Porque a partir do momento que a pessoa ela não se estuda, ela não se trabalha, ela não consegue lidar com fatores externos. Então ela tem muito medo, porque assim, todos nós, é difícil a gente olhar para dentro da gente e prestar atenção nas nossas sombras também, para conseguir trazer à tona a nossa luz. E aonde que tem essa dificuldade de buscar muitas vezes um auxílio, justamente porque a gente tem medo da nossa sombra, não é a sombra do outro. E eu acho que uma das ciências mais incríveis para a gente trabalhar essas questões é o yoga, né? Tanto para prevenir quanto Sim. às vezes para tratar em algum estágio, né, Renata? Que pra gente ocidental o yoga é visto como mais prática física, né? Que traz benefício para o corpo. E não deixa de ser, porque isso é evidente. Mas o yoga real, o yoga tradicional, que vem lá da Índia, quando a gente leva um pouquinho esse conhecimento para as culturas orientais, a gente percebe que a finalidade do yoga real é nos libertar do sofrimento. Então, é muito mais do que fazer uma postura física, entende? Então, a minha missão como instrutora, como professora de yoga, é levar isso para as pessoas. Usar essa ferramenta, essa filosofia como realmente um mergulho interno para ela começar a perceber que ela não é o que ela achava que ela era. Legal isso. E tens observado que as pessoas têm procurado mais o yoga nos últimos meses? Sim, com certeza. Perante a pandemia também, né? Ansiedade totalmente entrelaçada. Rede social, eu acho que é algo que traz muita ansiedade hoje em dia, né? Gera muita ansiedade. A gente sempre está vendo a vida dos outros, mas a nossa, a gente se sente ali que a gente não está se movimentando, a gente se sente um pouco inútil ou fica projetando a vida de outras formas e acaba esquecendo de vivenciar a nossa, né?
eu vejo que as pessoas procuram, mas eu ainda vejo uma certa resistência em realmente querer se aprofundar nesse caminho de se permitir se conhecer de fato, sabe? A própria meditação é uma ferramenta importante Com também, certeza, já é comprovado cientificamente, né? Eu acho, assim, importante a gente falar da saúde mental em termos de alguém que esteja com saúde apropriada, né? Quando a gente fala de um transtorno psicológico, né? Como uma depressão, que daí já afeta biologicamente outras partes do cérebro e tudo mais, já é em caso de talvez um tratamento mais convencional, né? Com médico e tudo mais. Eu queria só deixar frisado que quando eu falo dessa saúde mental, eu estou falando de pessoas que são saudáveis, ok, sem nenhum transtorno comprovado, sabe? Porque eu acredito que quando tem um transtorno maior, mais específico, realmente necessite de um tratamento diferenciado, talvez um pouquinho, né? Claro que o yoga vai complementar, mas eu acho que não pode deixar de falar da medicina convencional também, com certeza. Esse período tem acentuado a procura de pessoas em busca de uma terapia, Gênesis, durante a pandemia? Sim, principalmente porque a gente sabe que a palavra terapia, muitas vezes, ela assusta um pouco. As pessoas têm medo ainda dessa palavra, ou um certo preconceito. E se eu encarar como um treinamento pessoal, eu vou descobrir quem eu sou. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, o que eu quero, ninguém me segura. Então, a pandemia, ela fez com que a gente ficasse cada vez mais fechadinho na gente mesmo. E, nesse momento, também a oportunidade de buscar o auxílio através desse treinamento pessoal, ou como a Renata também falou a respeito da yoga, que é tão importante, que é necessário o equilíbrio entre o mental, emocional, espiritual e físico. Porque, às vezes, a gente pensa uma coisa, sente outra, e faz outra completamente diferente. Isso acaba trazendo muitos conflitos internos. Então, se eu consigo encontrar essa conexão entre o meu mental e o meu emocional, fica muito mais fácil eu conseguir conduzir. Então, como você perguntou ali, se as pessoas procuram mais, sim. Graças a Deus. Eu posso fazer um gancho, sabe o que a Janice falou? E uma parte do yoga que está totalmente entrelaçado com o que ela falou entre emocional e mental, é a ferramenta mais básica, disponível e gratuita, como eu sempre digo para todas as pessoas que chegam até mim, seja em sala, seja no aulão, é a respiração. Eu diria que é tipo a medicina que a gente precisa. A gente desaprendeu a respirar, ninguém mais é conectado com a sua respiração. A gente só está respirando no pulmão, aqui em cima no peito, o que acaba gerando mais ansiedade, e a gente esquece de usufruir e utilizar outras áreas que são nosso diafragma e nosso abdômen. Pode perceber que quando a gente nasce um bebezinho, ele só respira lá no abdômen, né? Ele está tranquilo lá, respirando no abdômen, até um pouquinho rápido. E ao longo da nossa vida a gente vai perdendo esse contato com a nossa respiração. E a respiração é o que conecta emoção, que é corpo físico, com o mental. Ela é a ponte direta. Então a minha emoção vai controlar a minha mente vai controlar a minha emoção. O que está no meio disso? A respiração. Por isso que existem diversas práticas de respiração dentro das técnicas do yoga também, que ajudam muito a trazer benefício para estresse, para ansiedade, para todas essas dificuldades aí que a gente encontra às vezes no caminho. São contribuições muito importantes, né? Falando de ansiedade, nossos medos e traumas. E você que está nos acompanhando, não deixe de fazer sua pergunta à Gênesis, nossa psicóloga de hoje à noite, ou a Renata Appel, nossa professora de yoga, que estão nos trazendo um conteúdo incrível. Eu tenho alguns comentários aqui já da Alice Kinen. É seguro praticar yoga em casa, Renata? Ela pergunta. Tenho mantido pilates, que fiz por anos, mas nunca tive aulas de yoga e tenho medo de me machucar. Hoje tem aulas no YouTube, aulas na internet à disposição, aplicativos até que trazem algumas posturas de yoga, né? Você já fez alguma análise desse material que está disponível na internet? Olha, é importante, sim, ter um professor para orientar, né? Justamente porque a gente está trabalhando com o corpo físico. Então, não é fazer a postura de qualquer jeito. Ela exige um olhar de um professor. Mas, eu super recomendo, antes não fazer online, com certeza. Só que ter certos cuidados e tendo a consciência de ouvir o teu corpo, vendo até onde você pode ir, aceitando as limitações também que ele apresenta,
mas não deixe de praticar, mesmo que não tenha um professor. Se só é possível dessa forma para você, faça em casa. Mas com certeza eu indico ir com um professor, com um profissional, como em tudo, né? Ter uma visão para estar cuidando do corpo. Porque também a gente tem que se prevenir, porque entrando em qualquer tipo de postura errada, já na parte física, né? A gente pode estar trazendo alguma lesão aí que não é legal. Mas tudo bem, pratique em casa. O Luiz Antonello também faz um comentário que já fiz yoga uma vez e foi muito bom, queria continuar. O yoga realmente é uma experiência que mesmo que você tenha tido uma vez na vida só, mas acho que ela é muito nostálgica, porque sempre que se fala, traz aquela memória, porque o relaxamento pós a prática é extremamente prazeroso para o corpo. E porque a pessoa acaba gerando uma sensação de paz, né? Ela percebe essa paz. E ela quer trazer aquilo de volta, né? Você sai às vezes de uma prática de yoga, vai para o dia a dia, já está ali na distração, em tudo que te tira do teu foco. Então o yoga ele proporciona esse momento de paz que a gente alcança. E aí depois fica aquilo, né? Quero mais, quero mais. A Gênesis, ela tem a voz muito tranquila. Quando ela fala, parece que ela está sempre num estado meditativo. Tem gente que está assim já naturalmente. Isso é legal. Você pratica constantemente a meditação, Gênesis? Por incrível que pareça, mesmo sendo terapeuta comportamental e tudo mais, não tenho o hábito de praticar meditação. É algo mais, vamos imaginar assim, natural, né? É algo que as pessoas elas dizem assim, Gênesis, você tem a voz calma, você tem a voz tranquila, mas é natural, não é algo que é forçado. A meditação para mim, André, é muito mais a questão da oração, de você se conectar. Então, se eu estou fazendo algo, daí eu consigo me concentrar. Agora, parar, para mim, não serve, não vai, né? Então, é uma forma de trazer mais calma, mais paciência enquanto estou em movimento, o que é diferente, não é mesmo, Renata? Considerações muito importantes, porque eu lembro que eu já tive algumas experiências de meditação em aulas, inclusive em retiros, e sempre foi dito isso, que as pessoas às vezes, quando se fala em meditação, elas pensam que elas não vão conseguir, em hipótese alguma, entrar num estado meditativo, porque a cabeça dela não vai parar, sempre vai ter um pensamento passando. Mas, de fato, não existe, nem dormindo a gente não está com a cabeça completamente desconectada, a gente tem sonhos, a gente está com o pensamento ligado a alguma coisa. Acho que é uma técnica muito genuína e pura da meditação é você pôr a sua atenção plena só na tua respiração, no que está acontecendo no teu corpo quando estás respirando, né, Renata? Acho que pode contribuir mais com isso, talvez, porque é a tua área. Eu diria que também o que pega a ansiedade hoje em dia é porque ou a gente está no passado ou a gente está no futuro, né? A gente não vive 100% aqui ou agora, né? E isso é dito pela filosofia do yoga, porque o yoga é esse estado de presença, esse estado de consciência, né? De harmonização interna. Independente de você estar praticando algo físico, seja numa sala de aula, independente de você estar lá na sua terapia, independente de vocês que estão aqui sustentando a câmera, esse ao vivo, esse estado de presença, de dar o teu 100% melhor, é o estado de yoga, não só lá no tapetinho na sala. E falando um pouquinho ali da meditação, a nossa mente é impossível parar o pensamento, porque é a naturalidade dela, nossa mente é composta de pensamentos. Até a gente fala que é um monkey mind, né? Tipo um macaquinho, a nossa mente está sempre pulando de pensamento para o outro. A questão é o quanto você se deixa se envolver nesse pensamento, porque é natural que o pensamento venha. Só que você, a partir do momento que consegue perceber que você pode tomar a rédea da sua vida, conhecer a sua mente, conhecer quem você é, você começa a administrar o todo, as suas emoções, os seus pensamentos, o teu estilo de vida vai mudando, a tua alimentação vai mudando, porque você está reconhecendo que você não é esses pensamentos. E talvez seja difícil falar isso pra gente aqui no Ocidente. Isso eu aprendi muito lá no Oriente com as filosofias. Quando eles falaram, você não é o seu pensamento. Eu falei, mas assim, como assim, né? Então, o yoga, ele te ensina a olhar num lugar desse pensamento como o observador da tua mente. Então, você é como se você fosse o céu, os teus pensamentos fossem a nuvem. Você está olhando, uma hora vai escurecer, uma hora vai vir chuva, uma hora vem sol, uma hora o arco-íris, e assim é a nossa mente. Porque a gente tem esses ciclos, né? Então,
A partir do momento que a gente observa, de uma postura de observador, tudo que acontece com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, a gente vai indo olhando para esse lugar de desapego, de não julgamento, de não querer classificar se é bom ou se é ruim o que eu estou pensando. Você aprende a perceber que é você que dá a ênfase. Ou eu vou mergulhar nesse pensamento, no que ele está me dizendo, e vou me envolver com essa historinha que a minha mente está contando. Ou não, eu vou simplesmente olhar e vou entender que da mesma forma que ele chegou, ele veio. Ele vem e ele vai. Isso é a qualidade, isso é o estado natural da mente. E cada dia está de um jeito, né? A gente vive nessa transformação, nessa impermanência que eu gosto de falar, que tudo é impermanente. E da mesma forma que tudo é impermanente, o pensamento também é. Então, cabe a você se envolver ou não. Isso vem com prática, vem com realmente se aprofundar e silenciar. E tem muita gente que diz, ai, não consigo meditar, meu Deus do céu, minha mente não para. Talvez seja difícil no começo para essas pessoas, mas se puxe, tenha disciplina, fique 1 minuto em silêncio, só contemplando a tua respiração. Observe o que vem e o que vai e só observa, de um ponto de observador, sabe? De um ponto de quem está testemunhando tudo o que acontece. E aos poucos vai se adentrando e vai se conhecendo e vai se conectando com a respiração. Essa tua fala é muito importante porque ela vem de encontro com uma coisa que eu sempre tive na minha formação em casa. Eu lembro que quando eu tinha alguns problemas, minha mãe falava uma frase muito dolorida para quem está sofrendo problema, que é você faz o tamanho dos seus problemas, o tamanho que você quiser. Exato. Porque assim como eles vêm, às vezes é questão do teu pensamento que está transformando ele em algo maior do que de fato é, eles vão embora. Exato. E as formas de lidar, de sair do teu ponto de observador e enxergar as coisas com outras perspectivas, tornam elas mais leves e a gente compreende que são processos que chegam e vão embora. A gente tem que tomar os aprendizados devidos. Sim, né? Isso exige desapego um pouquinho. O Luiz nos faz uma pergunta também. Quais são os efeitos a longo prazo da prática do yoga? Nossa, inúmeros benefícios na prática física, para o corpo, né? A gente está trabalhando além de parte física, a gente faz posturas que são psicofísicas, então elas agem não só no nosso corpo físico matéria, elas estão agindo nos nossos outros corpos, que daí já é um assunto um pouquinho mais profundo também, quando a gente vai falar de corpo mental, espiritual, emocional, né? São os outros corpos, então a gente vai estar beneficiando todos esses outros corpos. Com a respiração, a gente vai ter mais controle das nossas emoções e dos nossos pensamentos, conectando direto com a fonte de vida, né? Eu gosto de falar, a gente respira hoje tão despercebido, né? A gente nem dá bola para nossa respiração. E é o que é importante, né? Mas é a vida acontecendo, nesse momento presente, aqui e agora, a gente está vivo. Então isso já é uma dádiva, a gente se dá conta disso, né? Eu tenho certeza que está todo mundo observando sua respiração agora enquanto a Renata fala. E até é bom fazer esse exercício de se perceber em qual parte a tua respiração está mais predominante. Se é no abdômen, se é nas laterais do diafragma ou se é mais no peito. Como a gente vive hoje num modo muito automático, muito fazendo tudo o dia inteiro, muita tarefa, a gente mal para respirar, né? Então, a longo prazo, a prática ela vai te trazer essa sensação de estar bem consigo mesmo. Claro que, não, eu porque sou, por exemplo, instrutora de yoga, não estou todo dia 100% feliz, 100% zen. É óbvio que a gente não está isso. Tem esse paradigma, né? Ai, porque a professora está 100% bem. Não. Eu estou na mesma montanha-russa que todo mundo, lidando com as minhas emoções, com meus pensamentos. Só que eu vejo de um ponto que eu não me identifico mais com isso. Então o yoga, ele me conecta com algo mais profundo em mim. Que não é o que eu acho que eu sou. Porque aí a gente está falando de ego, né? Que também é outro assunto. Não é o meu falso eu me conecto com um lugar de essência, um lugar da minha própria natureza, da minha alma, do meu espírito, como cada um queira chamar no que acredita, né? Muitos conectam até yoga com religião, eu gosto de desfazer também essa crença, porque você vai praticar yoga, você vai se conectar com o que você acredita, independente de religião. Então ele me dá essa harmonia na vida, é um contentamento, sabe? Essa prática ela vai te proporcionar um contentamento. Eu quero entregar essa mesma pergunta para a Gênesis, porque acho que vale a gente entender como que a terapia pode nos ajudar a longo prazo. O mais importante é, como diz a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Então isso mostra o quê? Que é necessário a gente se estudar. E conforme a gente vai se estudando e entendendo como funciona o nosso próprio processo,
as nossas emoções. Lembrando, voltando um pouquinho lá na que a Renata falou, a mente, sim, ela é muito acelerada, mas a mente mente também. A gente vive com muita autossabotagem. E é necessário muito treinamento pessoal para conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio na parte mental e também emocional, porque como a gente viu, está um conectado com o outro. Então, se eu começo hoje, se eu me proponho hoje a buscar esse autoconhecimento, já diz autoconhecimento, autoestima, autocontrole, tem tudo a ver comigo. Então, se eu me proponho a fazer isso, é uma forma de eu aprender cada vez mais como funciona o processo e dessa maneira também auxiliar as outras pessoas, o que é tão importante. Porque, lógico, a gente precisa se trabalhar, precisa se estudar, mas também precisa ver as pessoas ao redor. E como é que eu vou conseguir auxiliar uma pessoa se eu não olho para mim? Né? Começa em mim e termina em mim, a autorresponsabilidade. Mas a partir do momento que a gente se propõe a conhecer-se a si mesmo, e sabe-se também que o aprendizado vai até o último dia da nossa vida, a gente sempre está se estudando, a vida ela dá um salto quântico quando você começa a se estudar, quando você começa a entender como funciona o seu processo, fica muito mais fácil de a gente conseguir olhar para a gente e ver nossas potências também, aquilo que a gente veio para fazer aqui no planeta, qual é o nosso propósito, qual é o seu propósito de vida. Ninguém vem somente, nasce, cresce, casa, tem filho e morre. É muito além, é muito além. E por conta desse piloto automático, ou por muitas técnicas e teorias, a gente deixa de lado a essência de quem você é de verdade. E essa é a nossa dificuldade, porque, como eu falei ali, é sobre a terapia, o treinamento pessoal. As pessoas têm medo dessa palavra. Então, eu estou fazendo terapia. As pessoas já acham que tá louco. Vergonhoso. E não é nada disso, gente. É a partir do momento que você se propõe, que você se permite a ser quem você é. Uma frase muito popular da década passada é que terapia é terapia cheia de louça, falta de ter o que fazer. Isso acontece ainda? Sim, com certeza. Só que eu ainda, como eu sempre digo, não é por mal, sabe, André? Não é por mal. Quando a pessoa chega nesse estágio e tem essa resistência, por que eu tenho resistência? Porque eu vou começar a olhar para dentro de mim. Então, é a mesma coisa como eu sempre brinco no consultório e nas palestras também. Hoje, com a pandemia, a gente não pode mais fazer palestra presencial por enquanto, mas eu sempre digo, gente, é assim, você começa a se estudar, você começa a se entender. Não vale chegar em casa agora e dizer assim, a partir de hoje eu não faço mais nada, não quero conversa, cada um vai cuidar de si. Não funciona assim. Mesmo porque é a gente que acostuma as pessoas de casa dessa forma. Então, é esse cuidado que a gente também precisa ter. Gente, nós temos uma pergunta do Wendel. Quais sinais devemos observar que possam indicar um estado depressivo de um familiar, acho que pode ser de um amigo também, para não confundirmos com uma tristeza pontual, especialmente nesse momento de pandemia? A tristeza, todos nós sabemos, gratidão, Wendel, pela pergunta. A tristeza a gente sabe que é algo que faz parte do processo humano. Mas para observar bem, normalmente se a pessoa fica mais de 2 semanas mais isolada, ela não busca muita conversa, não tem os cuidados pessoais. Então ali a gente já vê também, em se tratando da depressão, como a própria palavra diz, eu vivo depressão interna. Como é que começa essa depressão? É de uma grande frustração, de uma grande decepção. Então a gente costuma brincar e dizer também que depressão é raiva amassada. E a partir do momento que eu não consigo lidar com algumas situações, porque quando eu coloco para fora aquilo que eu sinto e penso de verdade, aquela história assim, como é que eu coloco o outro no lugar dele? Quando eu me coloco no meu lugar. A partir disso eu consigo ter mais força para conduzir a minha própria vida. Agora, se eu percebo que a pessoa ela começa a se entregar mais, ela não quer conversar, ela não tem trocas, ela não tem ânimo. Aliás, desânimo significa sem alma. Quando a gente está sem alma, sem vontade, então é necessário prestar atenção. Quando agrava, 2 semanas em diante, você presta mais atenção, avalia a vontade que essa pessoa tem também ou não tem, e diante disso buscar então esse auxílio também terapêutico que é tão importante. Existe muito preconceito com a depressão ainda? Sim, principalmente aquelas pessoas que dizem assim também, é falta de Deus, é falta de oração. Gente,
Não tem nada a ver com Deus. Isso é lógico, a gente fala do início da depressão, mas, sem dúvida, acaba deixando de produzir substâncias no cérebro que são necessárias para a gente dar continuidade. Mas que realmente existe ainda muito preconceito, sim, em se tratando, inclusive, da depressão. A Lorena nos traz uma pergunta muito importante também, comentando que é muito necessária essa live que estamos fazendo, de acordo com o período de angústias e incertezas que a gente está. E ela pergunta qual tipo de atividade ou atitudes podemos ter para combater esses sentimentos que a pandemia acabou criando no planeta. Que é essa ansiedade, que é essa incerteza, o medo do que há de vir, principalmente em relação à saúde pública, à vida das pessoas, e a algumas pessoas a preocupação em relação à economia. Acho que são as duas maiores preocupações que a pandemia acabou gerando. Eu vou ficar vivo, vou manter minha mãe viva e vou ter meu trabalho ainda, vou ter meu negócio gerando frutos ainda. Como é que eu combato isso? Eu acredito que é importante a gente prestar atenção na nossa mente, em primeiro lugar. Então, lógico, todo mundo sabe que está difícil em relação à pandemia, em relação a todo o contexto mundial. Mas, ao mesmo tempo também, se cada um fizer a sua parte, se cada um cuidar um pouco mais do seu mental e também do seu emocional, é mais fácil conduzir, porque a gente sabe que começa em casa, a gente sabe que começa na nossa casa, aqui dentro, na nossa essência em primeiro lugar. Então, leituras edificantes, não ficar repetindo sempre a mesma coisa, falando só nos problemas, porque a vida me dá mais do mesmo. E a partir disso eu recebo de volta na mesma medida aquilo que eu emano. Então, quando eu consigo fazer isso, pelo menos alivia, porque não tem uma fórmula mágica para dizer faça isso ou faça aquilo. É diante da conduta de cada um. Eu acho que tudo vem do autoconhecimento, primeiramente. Você falou de Sócrates, né? Eu trago o grande mestre Jesus Cristo, né? Foi a frase dele, conhece-te a ti mesmo. Ele veio para dar esse exemplo, né? Muitas vezes a gente leva mais para a parte de religiosidade, talvez, mas não, pega ela para o que você pode agora. Como que eu vou começar? Por onde? Entra, terapia. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Sim. A gente está aqui para evoluir o nosso espírito. A gente tem que se dar conta que talvez existe algo maior por trás, né? A gente não está aqui só para acordar, para trabalhar, para fazer faculdade, para dar dinheiro, casar. Isso eu até diria que é o sobreviver, né? Mas a gente está aqui para quê, além de sobrevivência? A gente está realmente vivendo, a gente está realmente, de fato, buscando lapidar e aprimorar o nosso ser. Então, eu diria assim que a gente tem que buscar essa maior conexão através de leituras, através de terapias, de práticas que te elevam, que te conectem, porque se a gente for pegar um pouquinho, a gente está falando um pouquinho de místico aqui, né, de terapêutico, de holístico, mas não tem como fugir disso, pelo menos na minha experiência, né? A gente se dá conta que existe algo mais do que simplesmente isso daqui. Quando a gente se dá conta disso, a gente vai querer buscar outras alternativas que realmente vão trazer, vai agregar ao nosso espírito, à nossa alma. Seja, sei lá, vai se conectar com a natureza, vai olhar um pouco o céu, vai se nutrir um pouco de alimentos melhores, né? Eu até anotei num tópico que a alimentação está muito ligada à ansiedade também. O que a gente está botando para dentro do nosso corpo, né? Que forma que a gente está nutrindo. Eu até li um texto ontem mesmo, compartilhei sobre a vacina, né? Não estou aqui querendo falar nada, não tenho essa autoridade, mas talvez a vacina seja a gente trazer esse autoconhecimento, trazer esse amor com o próximo, com nós mesmos, cultivar a bondade, cultivar a harmonia, cultivar a gentileza com o próximo, o serviço, né? O servir, eu vir ser, né? Com o outro. Então essas qualidades tá modificando o teu campo de energia também ao teu redor para você tá atraindo o que você quer para sua vida, né? Muitas vezes a gente tá lá na depressão, na tristeza, mas que energia, que vibração, que frequência que a gente está emanando para o universo. Quando a gente aprende isso e troca isso, tudo começa a mudar.
Então, eu indico também ler um pouquinho sobre as leis universais, que vai trazer, abrir um pouquinho a mente, sabe? É legal essa analogia da vacina, porque hoje é uma questão extremamente factual, né, no momento de pandemia, uma vacina para solucionar este problema de saúde pública que nós temos, mas a gente não pode esquecer que existem outros milhares de problemas no mundo, sociais, ansiedade, depressão, que existem algumas vacinas para essas situações também. Uma analogia, na verdade, né, uma forma figurativa de representar que às vezes o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o culto à sua religião, às relações humanas, pode ser a vacina para alguns problemas cotidianos. Né? Isso é bem legal que você trouxe, Renata. E acho que a gente não pode encerrar essa live sem antes falar de mulheres que buscam a terapia para falar de seus relacionamentos. Como é que estão esses relacionamentos humanos hoje, esses relacionamentos carnais, Gênesis? Desde que o mundo é mundo, sempre a gente teve conflito em se tratando de relacionamentos. Então, sempre é necessário a gente buscar também nesse sentido. Em consultório, eu sempre faço 3 perguntas para a pessoa. Primeiro, se fosse para você dizer assim, uma frase para ele ou para ela, o que você diria? Você me faz feliz? Segundo, eu te amo, mas não me irrita? E terceiro, eu sou feliz com você. Então, a partir dessas 3 perguntas, você consegue identificar qual é o tipo de amor que você sente em relação à pessoa do seu convívio. E é tão importante, a gente acaba esquecendo que antes de a gente amar aquele homem ou o homem amar aquela mulher, são pessoas em primeiro lugar. E talvez isso fique um pouco esquecido também, porque vem a posse, a dominância, meu, minha, e isso também não dá certo. Então, aonde que a gente vê, em consultório também sim, muitos comportamentos, muitas pessoas que sofrem, inclusive, em se tratando de ciúmes. O que é o ciúmes? É eu colocar o outro num pedestal e eu ficar na minha insegurança. Mas, ao mesmo tempo também, quando eu tenho ciúmes, eu quero mandar o outro embora e não consigo. É interessante, porque como eu não consigo ter o domínio sobre aquela pessoa, eu quero mandá-la embora, mas como eu não tenho força para isso, eu tento cada vez mais dominá-la. E isso acaba gerando muitos conflitos e, infelizmente, muitos casais acabam se perdendo por conta, muitas vezes, também de guerra de egos. Então, por isso que é tão necessário essa terapia, o treinamento pessoal, a yoga também, que auxilia nesse sentido, acredito. O ego dificilmente sendo positivo nas situações, né? Você já precisou de terapia para falar de algum relacionamento? Não. Eu já. Porque o yoga me ajudou muito. Quase sempre. Enquanto a gente for movido pelo ego, a gente vai ficar nessa roda de sofrimento. Sim. A gente tem que observar que esse ego ele existe, ele está aqui para contribuir de alguma forma, né? Tem um professor meu que fala, o ego é um fantasma que insiste em não morrer, porque ele sempre vai estar ali. E não é a gente ver ele como um mal, entendeu? Porque a gente precisa desse ego às vezes. Só que eu volto a dizer, como administrar a tua mente e perceber de que ponto que você está agindo do teu ego ou do teu ser real, né? Porque o ego é o falso eu, é aquilo que eu falei, que a gente acha que a gente é. E a maioria das pessoas hoje vivem através do ego, né? Então, quando a gente começa a viver e se conectar com um lugar de essência, de espírito, de algo mais profundo, de alma, a gente percebe que essas coisas são pequenas, são mundanas, né? São transitórias. Porque uma relação saudável, eu vejo por mim, na minha experiência, eu só consegui atingir um ponto hoje de relação saudável, seja com um amigo, com meu companheiro, com a minha família, quando eu busquei o autoconhecimento, quando eu fiquei inteira comigo mesma, quando eu aceito o outro da forma que ele é. Porque eu não posso mudar o outro, né? Então, volta aquilo de tomar as rédeas da tua própria vida, se responsabilizar por tudo que acontece na tua vida, porque 100% de que acontece com a gente é por a nossa permissão ou não. Então, essa autorresponsabilidade é algo que talvez seja um pouquinho difícil para alguns ainda, mas só de o fato de já ir ouvindo sobre isso, criando uma consciência maior, eu acredito que já vai ir ajudando, sabe? São tudo percepções que talvez a gente não tinha antes, mas que a gente, aos poucos, vai caindo essas máscaras, né? Eu gosto de dizer, a casca da cebola começa descascando, vai caindo várias coisas ilusórias que a gente E mostrando outras facetas, né?
Então eu diria que a conexão com a essência é fundamental. Ego, 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 o tempo inteiro. O que isso tem a ver com saúde mental? Deixe sua pergunta aqui nos comentários, que eu estou com 2 convidadas hoje, expertos no assunto, que estão contribuindo muito nessa conversa que a gente está tendo aqui no Elas em Evidência, esse especial que o Jornal Município está apresentando a partir de hoje até quinta-feira. Gente, acho que a gente não pode deixar também de falar sobre os relacionamentos e se isso é algo que as mulheres procuram nas suas consultas, falar de relacionamento ou falar de trabalho. O que está na frente? Eu diria que, acima de tudo, antes, primeiro, o relacionamento. As mulheres buscam muito, assim, todos nós, André, a gente quer, porque precisa ter uma pessoa do lado para compartilhar as suas conquistas, as suas vitórias, o trabalho também, sem dúvida, mas aí a gente vê também as polaridades yin e yang, que muitas vezes, assim, se a gente fica muito nesse masculino de buscar, de ir atrás, a polaridade ela fica um pouco em desequilíbrio dentro da mulher. Então a gente fica muito yang e perde um pouco mais esse lado feminino. Então, se eu encontro esse ponto de equilíbrio, eu encontro o relacionamento e também encontro o ponto de equilíbrio no trabalho. No geral, é relacionamento em primeiro lugar e trabalho em segundo. Até porque, às vezes, uma causa que ela vai chegar até você pelo trabalho é uma matriz do relacionamento. Exato. Né? Eu vou fazer um gancho de novo sobre o que ela falou de feminino e masculino, né? E também vejo hoje na experiência o quanto é importante essa cura com masculino e feminino, né? Com pai e mãe, com ancestralidade. Tudo isso vai influenciar nas nossas relações de hoje, sabe? Então é importante, falando da terapia, hoje a gente tem constelação familiar que ajuda, né, a trazer várias coisas à tona que a gente percebe, que está lá no inconsciente e que a gente toma consciente. Às vezes a gente nem sabe por que está acontecendo isso na nossa vida, né? Da onde que vem isso? Então tá numa ligação lá no teu DNA, tá numa ligação lá que vem da tua ancestralidade. Então olhar para isso, honrar quem veio antes, honrar pai e mãe e buscar a cura de yin e yang, de masculino e de feminino. Sim. Colocação extremamente importante, né? É. A Bárbara também deixa uma pergunta destinada a Renata. Crianças podem praticar yoga também? Pode ajudar nesse momento de tensão para elas? Ai, com certeza. Eu sempre digo que meditação e yoga devia estar lá na matéria da escola. Um dia ainda vai estar. Tem países que já estão abordando isso. É tão necessário, né? Porque as crianças, elas não sabem lidar com as emoções dela, né? É algo novo. Às vezes a emoção que a mãe lida é imposta na criança, então nem é da criança, é da mãe. Então, com certeza ajuda a realmente reaprender a respirar, como eu falei, a criança, ela não perdeu isso ainda porque ela está lá na essência, na pureza dela, né? Mas com certeza vai ajudar ela a buscar, a lidar melhor com as emoções delas, as novas emoções que chegam, né, com o corpo. A partir dos 4, 5 anos eu acho que já é recomendado, já é super aberto. E a terapia, Gênesis, qual a relação dela com essa fase de formação de um ser humano, da criança? Existe a procura também? Eu começo a atender a partir dos seus 14 anos. Então, a gente sabe que desde cedo, tendo essa orientação, como a Renata falou também que é importante, ter essa estrutura, só que daí é algo muito mais também de família, tem que ver o pai, tem que ver a mãe, é todo um processo terapêutico familiar. Que daria outra live. Exato. É verdade. Que é tão importante, que a vida é feita de polaridade, noite, dia, calor, frio, homem, mulher, positivo, negativo, luz e sombra. É até uma colocação também do Luiz. É comum nós adultos pensarmos em meditação e yoga, mas como incentivar isso desde criança? É possível? Acho que foi bem o que comentaste. Eu acho que o exemplo é bom, sabe? Porque eu sou tia, às vezes quando eu tô lá meditando ou fazendo yoga, as duas pequenas vêm e me imitam. Então, eu já percebi ali que eu gerei, sabe, uma curiosidade nelas. Mas é fazer junto, é falar, botar uma musiquinha relaxante, chega aqui, filho, senta, vamos sentar assim? E vai demonstrando, sabe? Eu acho que isso é legal. Fecha os olhos, toma uma respiração. Essa conversa até é uma delícia, né? Já falamos de vários assuntos aí factuais, até avançamos um pouco no tempo do que tínhamos previsto.
Muito obrigado, Gênesis, por essas contribuições tão ricas com a tua experiência profissional. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço também a Renata, que veio aqui trazer um pouco sobre suas experiências dentro do universo do yoga. E eu quero também convidar vocês a curtir, compartilhar essa nossa live, que ela vai ficar disponível nas nossas redes sociais, em breve vai para o IGTV também no Instagram. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Me basta ainda agradecer nossos patrocinadores, Rona Centro de Estética Integrativa, Rádios, Diagnóstico por Imagem, Calçados Gevaerd e Mabelli Cosméticos. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 18h30 para falar sobre saúde. Amanhã com a médica ginecologista Marina Zendron e com a médica cirurgia plástica Sulamita Okayama. Ambas vêm trazer um conteúdo muito importante para falarmos ainda sobre elas em evidência. E eu quero também estender ainda a minhas convidadas um presente que o nosso patrocinador Mabelli deixou aqui conosco hoje durante o dia. A Renata. Muito obrigada. E também a Gênesis. Muito obrigado a todas vocês. Obrigada, Mabelli. Obrigada. Que vieram e dedicaram esse tempo para a gente vir aqui falar. E cada ganchinho que a gente levantou hoje era pauta suficiente para a gente ficar mais 30 minutos numa live específica para falar sobre ego, ansiedade, medo, depressão, família. Quanta coisa importante que a gente levantou hoje, né? Sim. Obrigado a vocês também que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar, levar adiante essa mensagem que nossas convidadas trouxeram hoje, informações tão ricas aí para o nosso cotidiano. O que te causa medo, ansiedade? Você costuma frequentar uma terapia ou não? E qual a tua relação com o yoga? Já teve uma experiência ou não teve? É isso. Obrigado a vocês. Parabéns também às mulheres que nos acompanharam especialmente. Foi para elas que a gente dedicou esse momento. Amanhã às 6h30 estamos novamente aqui nas redes sociais e no site do Jornal Município. Boa noite.